Olá, pessoal. Vamos dar continuidade. Segunda parte sobre a reprodução dos seres vivos. Segundo a evolução das espécies, ela tem como principal articulador, como todos já sabem, o naturalista britânico Charles Darwin, 1809 a 1882, sendo o conjunto de suas teorias evolutivas nomeada de darwinismo. Então, para Darwin, ele dizia que todos os seres vivos, inclusive o homem, era descendente de um ancestral comum que modificam-se ao longo do tempo. Assim, as espécies existentes foram evoluindo de espécies mais simples que viveram antigamente. Então, para ele, a seleção natural foi o princípio utilizado por ele para defender a sua ideia, ou seja, sua teoria. De modo que as espécies adaptadas às pressões do ambiente eram capazes de sobreviver, de reproduzir e de gerar descendentes. No entanto, quando Darwin disse que o homem era descendente de um ancestral comum, aqui nós temos os exemplos. Aqui nós temos o Australopithecus, o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo de Neandertal e o Homo sapiens. Então, quero ressaltar aqui, a espécie humana, em especial o Homo sapiens, não sei se você já sabe qual é o significado dessa palavra Homo sapiens. Homo significa homem, sapiens, sábio, ou seja, o homem ele pertence a um grupo dos vertebrados, a uma classe de mamíferos, a uma ordem de primatas, a uma família especificamente, olha só, dos hominídeos. Além dos humanos, esses hominídeos incluem, em especial, os orangotangos, os chimpanzés e os gorilas e seus ancestrais existentes, que foram extintos. Comparado a outros primatas, os hominídeos têm cérebro maior em proporção ao tamanho do corpo. Eles compartilham com outros primatas as seguintes características. Por exemplo, a presença de um polegar oponível aos demais dedos da mão é uma característica. A presença de 5 dedos com unhas ao invés de garras e grande desenvolvimento da visão. Então, era por isso que o Darwin afirmou que o homem ele era descendente de um ancestral comum. E mais enfatizou que a seleção natural ela é um fator muito importante para a adaptação de vida das espécies ao ambiente. Porque essas espécies elas precisam estar adaptadas para sobreviver a determinadas pressões que o ambiente interfere na vida dessas espécies. Tá ok? Então, dependendo da adaptação dessas espécies, aí eles terão a possibilidade de se reproduzir e deixar seus descendentes férteis. Tudo bem? Continuando, vamos falar agora especificamente da reprodução assexuada. Como eu disse na primeira parte, é uma reprodução onde não há
não irá acontecer a troca de material genético e o organismo filho é geneticamente idêntico ao organismo que o gerou. Portanto, eu diria, há vários tipos de reprodução assexuada. Dentre essas reproduções assexuadas, nós vamos destacar a fissão binária, que ela também pode ser conhecida como bipartição, o brotamento, a gemulação e a fragmentação. Tudo bem? Então, vamos iniciar pela reprodução assexuada do tipo fissão binária, ou você pode muito bem dizer que é uma bipartição. Então, a gente consegue perceber aqui o único indivíduo A, ele sofre uma reprodução em seu material genético, como vocês podem observar aqui, ó, em seu material genético. Esse material genético, ele começa a se dividir, ó, esse núcleo dessa célula aqui, ele começa a se dividir, formando dois novos núcleos. E aqui o tempo, as sucessivas divisões dessa primeira aqui até a letra C, a gente começa a perceber que esse núcleo ele começou a se separar. E aí, no decorrer do tempo, a gente consegue perceber que há uma divisão total entre esse indivíduo aqui. E no final dessa reprodução aqui, o que a gente consegue perceber? Que o ciclo da divisão assexuada ela se completou, surgem os novos indivíduos. Tudo bem? Já a fragmentação, que você pode observar aqui ao lado, que é um outro tipo de reprodução assexuada, é o que a gente consegue perceber? Um único indivíduo. Como a gente pode perceber, ele está fragmentando aqui, ó. Ele está fragmentando. Através dessa fragmentação, o que é que está gerando aí? O que a gente pode observar que está gerando um novo indivíduo. E isso está ocorrendo especificamente em uma planária, mas esse tipo de fragmentação, que é uma divisão assexuada, ela pode também não só dar nas planárias, que é esse caso aqui, mas elas podem apresentar nas estrelas do mar e nos equinodermos. Tudo bem? Já aqui nós vamos observar aqui o tipo de reprodução assexuada, mas nós vamos ver aqui pelo brotamento, pela gemulação, e aí temos também o processo da regeneração. Então, vamos observar aqui pelo brotamento. O brotamento é um outro tipo de reprodução onde acontece especificamente nas esponjas, que isso aqui é um caso de uma esponja, mas pode acontecer nos fungos, nas bactérias e nos quinidários. Então, é onde acontece esse tipo de reprodução. Mas como aqui a gente está dando como exemplo aqui as esponjas, né? Aí o que a gente consegue observar? Que esse indivíduo aqui, no decorrer do tempo, ele começa a desenvolver aqui, ó, esse pequeno broto. E esse broto, ele começa a se desenvolver. Então, vai chegar um determinado momento que esse broto, ele vai desprender aqui, ó, do corpo da mãe e vai procurar se fixar aqui nesse ambiente. Assim como ele pode, como aconteceu aqui dele desprender, houve o desprendimento dele aqui, ele poderia ficar fixo e formar novas colônias ao redor aqui, quando tivesse um monte de colônia. Tudo bem? Já que a gemulação, o que a gente consegue perceber? Nessa gemulação, ou também ela pode ser chamada de gemiparidade, é um processo de reprodução assexuada, como vocês podem observar, no qual ocorre a formação de uma dilatação, a qual nós podemos chamar de gema, certo? Como é que se dá esse processo dessa gema? Vai ser por mitose na parte interna do organismo. Ou seja,
esse organismo ele podendo ser separado ou não e dar origem a um novo indivíduo. Olha aqui, como você pode observar. Dá origem a um novo indivíduo. Tudo bem? A regeneração, ela diz o seguinte, já está dizendo, regeneração. Algum indivíduo, algum organismo, ele pode perder parte do seu corpo e no decorrer do tempo, aquela parte que se desprendeu do corpo daquele animal, ele pode se regenerar. Por quê? Porque aquela parte, naquela região ali, tinha núcleo e através daquele núcleo ele sofre mitose e aí ele vai se desenvolver. Olha, como é o caso aqui das esponjas, olha. Esse aqui é um exemplo de esponja. Vários pedaços aqui, ó, como eles estão, ó, se regenerando, formando aqui, ó, novo grupo de colônia de esponja. Tudo bem? Já vamos falar um pouco mais agora sobre a reprodução sexuada. É um processo em que há a troca de gametas, como eu disse, o masculino e o feminino, para a geração de um ou mais indivíduos da mesma espécie. Portanto, esse é um tipo de reprodução onde acontece em muitos seres vivos, em especial os seres humanos. Os indivíduos que nascem desse processo, eu diria, são semelhantes aos seus pais, mas não chegam a ser idênticos a eles. São raros, eu diria, são poucos os casos. Eu me pareço muito com a minha mãe, mas a minha personalidade, eu quero dizer que a minha personalidade não é igual ao do meu pai. Eu tenho meu comportamento diferente que ele, é isso que quer dizer. Tudo bem? Então, diante da reprodução assexuada, sexuada, a reprodução sexuada também pode ser classificada de várias formas. Quanto ao sexo monóico, quero dizer monóico ou dioico, né? E o que quer dizer a palavra dioico, monóico? São indivíduos que têm dois sexos. O que quer dizer dioicos? São indivíduos que apresentam sexo separadamente. Quanto à fecundação, ela pode ser interna e externa. Quanto ao desenvolvimento, pode ser interno ou externo. Quanto ao desenvolvimento, pode ser direto e indireto. Então, são características que os animais, a partir de agora, eles irão apresentar. E aí a gente vai poder perceber isso no decorrer dessas explicações. Tudo bem? Então, se a gente está falando da reprodução sexuada, aí eu trouxe aqui um exemplo. Aqui nós temos, olha, o espermatozoide, isso aqui, ó, é o óvulo. Então, aqui a gente consegue perceber uma corrida. São milhares de espermatozoides para um único óvulo. Então, aqui nós temos um representante, gametas diferentes, masculino e feminino. Então, está representando uma reprodução sexuada. Tudo bem? Se a gente está falando de reprodução, nós vamos ter que ressaltar aqui, pessoal, o grupo de vegetais, especificamente as plantas. As plantas podem ser divididas em 4 grupos. Mas eu diria logo de imediato para vocês, eu posso chamar de criptogamas, fanerogramas. Eu diria criptos. Eu quero dizer o quê? Eu quero dizer que são plantas sem semente. Fanerogamas. Quero dizer o quê? Plantas com semente. Então, vamos observar agora quem são as criptogramas e as fanerogamas. Então, diante desses 2 grupos, nós vamos agora enquadrar e encaixar. Quem é quem?
Então, dentro do primeiro grupo, quando eu disse para vocês, as fanerogramas. Então, dentro delas, eu vou enquadrar agora aqui, ó, as briófitas e as pteridófitas. No grupo das fanerogramas, nós temos gimnospermas e angiospermas, certo? Voltando ao primeiro grupo, que é das criptogramas, as briófitas, eu trouxe como representante musgos e hepáticas. Nas pteridófitas, samambaias e avencas. No grupo das gimnospermas, eu trouxe pinheiro e cercóia. Já para as angiospermas, eu trouxe cactos e goiabeira. Tudo bem? Então, se nós vamos falar um pouco da reprodução de uma briófita, eu diria, as briófitas apresentam duas etapas. O primeiro envolve o processo de reprodução sexuada e no segundo momento ela envolve reprodução assexuada, a qual nós poderíamos dizer assim, as briófitas elas passam por alternância de gerações. Na primeira fase assexuada, ou nós podemos dizer que é uma fase esporofítica. O que seria isso? As briófitas produzem esporos que se formam no interior da cápsula. Esse indivíduo que produz esporo é chamado de esporófito. Já na fase sexuada, é uma fase gametofítica, certo? Então, a gente consegue observar aqui. Quando o gametófito masculino e gametófito feminina, né? Eles têm umas estruturas que guardam os gametas. Então, por exemplo, qual é o gameta, diria para vocês, feminino? É o arquegônio. Qual é o gameta masculino? Anterídeo. Então, no anterídeo, eu vou encontrar os anterosóides. No arquegônio, o que é que eu encontro? Eu encontro a oosfera. Ou seja, então, esse ciclo de vida dos musgos, ele se reproduz através dos esporos. E como é que acontece esse processo da fertilização? Para que haja esse processo, precisa haver água, para que os gametas, principalmente o masculino, nade em direção ao gameta feminino. Então, se está tendo a participação da água, a água ela vai ser um meio de transporte onde vai levar esse anterosóide até a oosfera. E ao encontrar com a oosfera, o que vai acontecer? A fecundação, o zigoto se desenvolve, né? Depois, quando acontece a fertilização, forma aí um embrião. Esse embrião, ele vai se transformar nisso aqui que eu chamo de gametófito. Esse gametófito, ele vai se desenvolver, se transformando de volta em um gametófito adulto. E o ciclo se repete cada vez, sempre. Já a reprodução das angiospermas, certo? Eu diria para vocês, o sucesso das angiospermas se deve principalmente à presença de uma estrutura reprodutiva que favorece sua reprodução e dispersão no ambiente terrestre. E quais essas estruturas eu diria para vocês, pessoal? Olha só.
flores e frutos. Então, eu diria, são as principais estruturas responsáveis pelo processo de dispersão dessas espécies no ambiente, que é a flor e o fruto. É assim que isso tudo vai se dar. Então, quando a gente fala, vamos falar especificamente agora do ciclo reprodutivo de um angiosperma, é melhor você conhecer especificamente a estrutura de quem? De uma flor. Então, quando eu falo flores, eu diria, elas são formadas por folhas modificadas. E essas folhas, uma vez modificadas, são estruturas responsáveis pela reprodução sexuada das plantas. Tá ok? Elas podem apresentar diversos formatos, cores, cheiros, que justamente são essas, eu diria, são essas características que vão atrair os agentes polinizadores. Tudo bem? Então, vamos observar agora aqui a estrutura de uma flor. Então, como vocês podem observar, uma flor, ela é simplesmente formada por um conjunto de sépalas. Justamente essas sépalas formam o cálice. Então, a gente consegue perceber aqui, ó, quem são essas sépalas? Você já conseguiu identificar quem são as sépalas? Hein? Você conseguiu? Olha só, tá aqui ela aqui, ó. Sépalas, tá aqui, ó. Isso aqui tá apontando. Sépalas, elas formam o cálice. E depois a gente consegue observar que não só sépalas para a formação da estrutura de uma flor, mas a gente consegue perceber que há o quê? Um pedúnculo, a qual sua principal função é sustentar a flor, certo? Depois, o que a gente consegue perceber? Isso aqui, ó, essa região aqui, todinha aqui, você tá vendo? Eu chamo de receptáculo. E para que serve esse receptáculo? Local que está inserida as peças florais. É como se tivesse, é uma estrutura que há um encaixe das peças florais. Ou seja, o que seriam essas peças? As pétalas. As pétalas. Tá ok? Então, uma vez as sépalas, que são folhas modificadas, geralmente elas são verdes. Tá aqui elas aqui, ó, como vocês podem observar aqui, ó, elas são verdes. E depois a gente consegue observar um conjunto de pétalas. O que vai formar? Olha só o que forma. A corola. Para que serve essa corola? Proteger ou proteção dos órgãos reprodutores. Então, nós temos como órgãos reprodutores masculino e feminino. O feminino, eu chamo ele, ó, de gineceu com carpelo. O masculino, eu chamo androceu com estames. Então, no androceu, aí nós temos aqui, que eu posso dizer para vocês, nós temos, diante desse androceu, o que é que eu tenho? Aí eu tenho aqui, ó, o estigma, nós temos aqui, ó, o estílite, nós temos isso aqui, ó, o ovário, e aqui dentro nós temos óvulo.
óvulo. Por outro lado, nós vamos ter como eu disse para vocês, as pétalas. Então, cada estrutura aqui, como vocês podem observar, são responsáveis, têm uma determinada função. Tá ok? Dúvida? A gente já sabe que toda essa estrutura aqui é o chamado túbulo polínico. Então, aqui dentro eu tenho um ovário e tenho um óvulo. O órgão masculino está bem aqui, ó. Bem aqui. Como é que ele vai chegar aqui? Quem vai participar agora para trazer o gameta masculino juntamente para o gameta feminino? Quem? Lembram deles? Os agentes polinizadores. Eles vêm aqui. A flor tem aromas. Qual a intenção desses aromas nas flores? Atrair. Quem é que eles atraem? Os agentes polinizadores que vão atuar agora nesse processo da reprodução. Olha só a participação deles, muito importante agora aqui. Tudo bem? E aqui a gente consegue observar uma fase embrionária da flor. Lembra lá? A antera. Aí tem a presença de grão de pólen. Há uma formação do túbulo polínico aqui, olha, isso aqui é uma fase embrionária, a flor quando ela está se desenvolvendo. Olha só o ovário. Dentro aqui, você está vendo aqui o óvulo. Olha só como aconteceu a fecundação. Está tendo uma nova formação de uma fase embrionária. Essa fase embrionária, olha só como ela está se desenvolvendo, ou seja, está tendo já o desenvolvimento do embrião. Olha só como já está tendo a formação de uma semente e fruto. Óbvio que aconteceu o quê? A germinação. E o que a gente consegue perceber? O crescimento da planta com a formação dela, ó, de uma flor. Tudo bem? Bom, pessoal, aqui a gente encerra a nossa segunda parte da nossa videoaula. Nós iremos se encontrar na próxima videoaula. Até lá. Tchau para vocês.